O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, alertou que o Brasil foi um anfitrião de uma festa de grandes proporções quando o vírus chinês já estava no país. Mourão citou o carnaval como um dos principais fatores para os números excessivos de contaminação. Abre aspas, países do Mercosul com baixíssimos índices de contaminação, totalmente extintos, e teve carnaval nesse país? Até agora, ninguém colocou em discussão que nós fizemos um carnaval quando esta epidemia já estava no Brasil desde o final de janeiro. Fecha aspas, disse o Mourão. Um estudo recente do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, confirmou no início dessa semana que o vírus chinês já estava presente no território brasileiro desde o final de janeiro. O vice-presidente também afirmou que não é um momento para se pensar em eleições. Abre aspas, vamos parar de pensar em eleições, vamos pensar mais no Brasil, vamos deixar essas briguinhas, está bem? Vamos chegar na próxima eleição, quem for candidato a população vai escolher. O general também falou sobre a possibilidade do Brasil criar relações com novos parceiros comerciais. Confira. Bom dia aí ao Zuco, ao Petri, ao doutor Eduardo e a todas as amigas e amigos do Rio Grande do Sul que estão nos acompanhando. É uma satisfação poder estabelecer esse diálogo e a gente debater, né, e transmitir informações fidedignas sobre tudo aquilo que está nos cercando. Essa questão aí da pandemia, né? A pandemia, ela é a primeira da era tecnológica, né? Daí essa, vamos dizer assim, essa intensidade de informações, essa busca constante por dados, né? Que ocorre e que praticamente tomou conta do nosso dia a dia. Hoje a gente não fala em outra coisa, né? E chega até, em determinados momentos, a saturar, né, a todos nós, né? Ela avançou de uma forma muito rápida, né? A gente tem a noção de que teria começado lá na China, ali por final de novembro, dezembro do ano passado, né? Houve talvez um retardo por parte daquele país da informação sobre a gravidade, né, da expansão desse vírus. A própria Organização Mundial da Saúde, na minha visão, e aí eu lembro que o próprio ministro Mandetta, ali por fevereiro, ele já propugnava que a OMS declarasse uma pandemia em relação a esse vírus, né? E não foi o que aconteceu. A OMS levou algum tempo para alertar o restante do mundo. Em consequência, minha visão particular, aqui no Brasil, nós permitimos, por exemplo, que o carnaval acontecesse, né? E eu, né, até prova em contrário, e aí o doutor Eduardo pode depois me corrigir, apresentar aí a visão dele, né? O carnaval, para mim, foi um grande vetor de disseminação do vírus aqui no Brasil, né? Com gente vindo de todos os lugares do mundo para cá, já contaminados, né? E como consequência, a gente olha que hoje aquelas regiões do país onde a festa é mais intensa são aquelas que apresentam piores índices, né? Como Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, né, São Paulo, o Amazonas, pela questão das ligações Zona Franca com o leste da Ásia. Então, essa é a situação que nós passamos a enfrentar. Não existe hoje uma solução para essa questão, né? Eu, na minha visão, acho que a correção só vai acontecer quando algum fármaco for descoberto ou um coquetel dos já existentes for comprovadamente eficaz no tratamento da doença, impedindo que ela se agrave e leve aos óbitos que nós estamos vendo, ou então que se descubra a vacina. Então, no resto, nós vamos ter que trabalhar aí nessa gestão do puxa e encolhe, como a gente diz, né? Alternando áreas com maior isolamento, com de menor isolamento, como aí no Rio Grande do Sul já está sendo tratado, né? E que a gente tem que discutir isso de forma desapaixonada para o restante do Brasil, porque também a pandemia foi apropriada pela política, ela se tornou, né, mais uma razão vamos dizer assim, da discussão eterna que nós estamos vivendo dentro do Brasil e que ontem eu fiz questão de colocar de uma forma mais didática até no artigo que nós escrevemos no Estado de São Paulo, né? Dessa apropriação política da pandemia, com princípios do federalismo sendo rasgados, né? E as pessoas não querendo se sentar, conversar
e entender que nós podemos ter, não é, um isolamento inteligente, não é, colocando realmente sob restrições maiores aquelas áreas onde há uma intensidade da disseminação do vírus e com graduações menores para as outras áreas onde a gente sabe que o vírus não atingiu ou atingiu de forma muito leve. Então, esse é o panorama. O governo, o tempo todo, procurou equacionar a curva da pandemia, não é? Ou seja, procurando adaptar essa curva à capacidade do nosso sistema de saúde, que a gente sabe que tem problemas. Não é? Parece que se esqueceu todas as reportagens que ocorriam aí em tempos anteriores sobre UTIs lotadas, sobre pessoas que vagavam de um hospital para o outro atrás de uma internação. Parece que isso não existia e só passou a existir agora no momento da pandemia. A gente sabe que isso não era a realidade. Também o governo procurou minimizar a curva da queda do PIB, não é? Agindo por medidas aí de liberação de crédito, de apoio às empresas, e a curva da queda do desemprego e da vulnerabilidade social, com as medidas aí entre o pagamento de funcionários que poderiam ser dispensados, parte sendo feita pelo governo, parte sendo feita pelas empresas, e a própria questão do Corona Voucher. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Julgo que nós estamos naquele momento mais forte, atingindo talvez aí o ápice pela quantidade de óbitos que nós estamos vendo, e quando a gente soma esses 5 estados que eu citei inicialmente, eles contêm praticamente 85%, 80%, 85% dos óbitos do Brasil hoje e dos casos. E aí a gente olha que, por exemplo, o Centro-Oeste, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui no Distrito Federal, Tocantins, próprio Minas Gerais, temos índices extremamente confortáveis. A região sul do Brasil também, né, com todas as suas características, e agora entrando aí no período de inverno, que tradicionalmente é um período complicado para doenças respiratórias. Então, é um país multifacetado e que não tem solução de bolo. Nenhum país até hoje conseguiu uma solução de bolo para essa pandemia, né? Então, vai ser um trabalho constante. Eu tenho dito, viu, Zuco, que não vai ter assim, hoje acabou, amanhã volta tudo ao normal. Isso não vai acontecer até que uma daquelas duas coisas, ou um remédio ou uma vacina, surjam com segurança. O senhor acredita que a crise mostra que é preciso descentralizar, nesta mesma linha, determinadas atividades vitais para o equilíbrio mundial, general? Zuco, vamos colocar aí, né, o Petri, né, já abordou essa questão, né, quando, né, tocou, né, no momento de que vai haver vamos colocar uma certa desglobalização em relação à produção de insumos, né, e é um momento especial para nós aqui no Brasil, né? O Brasil tem que se apresentar principalmente para o mundo ocidental, né, como um parceiro confiável nessa questão, de modo que tem gente tirando indústria ou produção de outros lugares, aqui é um lugar que pode se colocar essa indústria e a gente produzir. E aí nós aumentarmos a nossa atividade econômica, né? Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o novo embaixador dos Estados Unidos e disse para ele exatamente isso. Olha aí, ó, vai tirar a produção da China? Vai tirar a produção de outros países? Olha aqui, ó. Aqui é o Brasil, que tem sido um parceiro confiável dos Estados Unidos ao longo da história, né? Então, é um momento ímpar, exatamente daquilo que eu falei anteriormente, naquela questão da destruição criativa. A destruição criativa, ela tem tudo para nos favorecer, desde que a gente pare com essa brigalhada aqui, deixe de ficar nessa discussão de varejo que nós estamos hoje e passamos para discutir os grandes temas realmente e atuar num esforço conjunto, né? Foi citado aí pelo Petri a questão dos prefeitos. O prefeito está tudo preocupado com a eleição, né? Então, um prefeito ele fecha porque o concorrente dele está dizendo que se ele não fechar, ele não vai ser reeleito. O outro abre porque é o contrário. Então, a gente não pode estar vivendo escravo de uma eleição, né? É impressionante isso. As lideranças têm que ter a coragem moral de assumir as suas responsabilidades. Foi o que eu coloquei ontem, limites e responsabilidade de cada uma das lideranças.
e ter coragem moral para assumir isso aí. Né? Parar de querer ser politicamente correto em tudo. Né? Perfeitamente. Ter a noção da carga que o povo colocou nas costas dos gestores quando o elegeu para ser prefeito, governador ou presidente da República. Essa é a realidade que todos nós temos que entender.